prazer que hoje a gente tem aqui o nosso irmão Silvano, que eu convido para sentar aqui do meu lado. Para iniciar, vou fazer os avisos rotineiros. Às terças-feiras temos reuniões de estudo às 7h30. Às sextas, reuniões doutrinárias. No terceiro sábado de cada mês, realizamos o entrega de cesta básica a famílias carentes, que é a campanha do Rio. Falamos também ainda que ainda estamos na fase final da construção do centro espírita, então as pessoas que quiserem e puderem juntar-se a nós e contribuir com qualquer quantia é muito importante nessa reta final. E para dar início, na nossa doutrinária dessa noite, convido nossa irmã Gerane para fazer a lição preparatória. E ela vai ler a lição 81, no paraíso. Boa noite. No paraíso. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se, consolida-se em resplendores eternos no ímã do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosos bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade. Mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegada a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude, beatifica, reconhecendo, acima de tudo, que, com Jesus, o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsidades do paraíso. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Que assim seja. Para a prece inicial, convidamos o nosso irmão Ayrton. Boa noite a todos. Por alguns instantes, sentemos-nos confortavelmente em nossas cadeiras. Deixamos fluir o sangue no nosso corpo. Cerremos nossos olhos e façamos uma pequena entrega a Deus nosso Pai. Num primeiro momento, em agradecimento pelas nossas vidas,
Agradecimento pelas vidas dos nossos irmãos na seara cristã. Agradecimento a todos aqueles que partilham de nossas famílias. Agradecimentos a todos aqueles que partilham o dia a dia no vai e vem, trazendo em seus corações várias propostas, várias decisões, mas sobretudo também tragamos a esse momento para partilhar conosco pessoas às quais nós porventura tenhamos algum tipo de adversidade. Sabedores que somos de que são essas pessoas, nossos irmãos, que nos fazem crescer. A nosso Senhor Jesus Cristo, bondoso Mestre, aquele que nos ensinou a amar, a sermos caridosos. Nós também te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui reunidos de mente e de coração aberto aos ensinamentos que serão proferidos esta noite pelo nosso irmão Silvan, que se aporta a esse recinto de muito boa vontade, e agradecemos a Ti, Jesus, pelos Seus prepostos, nossos irmãos espirituais, que preparam esse momento para que nós possamos introjetar em nós o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos então uma noite de aprendizado, uma noite de harmonia, para que nós possamos sermos pelo menos luzes para nossos irmãos do dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Para o Evangelho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, motivos de resignação, página 78, capítulo 5, item 12. Nosso irmão Dejaí. Boa noite. Motivos de resignação. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz se submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados.
Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Mas, se ao procurar quitá-las, de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falha aumenta a dívida, pois não existe uma única falta qualquer que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Que assim seja. Que assim seja. E agora, toda essa alegria que a gente recebe do nosso irmão Silvano, Aragão, né? Que veio lá de Neve e Aracaju, diretamente passar um pouco do aprendizado dele para a gente, que é uma honra para nós ouvir durante essa noite. Viu? Seja bem-vindo, fique à vontade até agora. Irmãs e irmãos, que Jesus continue conosco, nos ajudando, nos assistindo nesta noite, que Ele abençoe o nosso propósito de aprender mais e que nossos irmãos do plano espiritual, os mentores desta casa, possam nos acompanhar, mas também que eles possam encontrar aqui fluidos, uma produção de fluidos positivos para eles poderem levar para todo canto onde esteja precisando, né? Tanto todo canto onde haja dor e sofrimento. Uma satisfação muito grande estar aqui novamente mais uma vez. Inicialmente eu tinha dado um tema para aqui, seria o seguinte: os discípulos de Jesus. Mas eu fiquei na dúvida. Eu tenho anotado as palestras que eu faço justamente para evitar repetição. Mas fiquei com a pulga atrás da orelha. Aqui por dentro não constava a anotação dessa palestra e eu achava que tinha feito. Porque são duas palestras que se complementam. Os discípulos de Jesus e a de hoje, para seguir Jesus. Não são interdependentes, são complementares. Mas aí eu me lembrei, foi o seminário que o NEP fez aqui, que abordou a missão dos discípulos. E provavelmente eu tenha falado sobre a missão dos discípulos e depois ampliei um pouco e construí uma palestra que normalmente é de 45 minutos, né, dependendo da casa. Então, quando eu vou fazer essa segunda, eu sempre faço uma retrospectiva da primeira, um pequeno resumo para introduzir a da noite, né, que é para seguir Jesus. Eu vou me prolongar um pouquinho mais nesse resumo, porque eu não fiz essa palestra aqui, mas foi abordado no seminário. Tá? Só para a gente recapitular e depois a gente adentra na própria palestra de hoje em si. Naquela oportunidade, eu tratei do capítulo 10 de Mateus, que é quando Jesus vai destacar 12 dos seus discípulos e vai dar uma missão. Começa dizendo no Evangelho de Marcos que Jesus subiu a um monte. Os Evangelhos, o Novo Testamento, o Velho Testamento, a Bíblia toda está cheia de simbologia. A gente não pode ler ao pé da letra. E Jesus deu mensagem até no movimento dele. Se ele falava primeiro com uma pessoa, depois de outra, tem um sentido. Se ele entrava primeiro no barco ou depois, tem um sentido. E subir o monte significava não necessariamente a parte física subir, mas no sentido de elevar a vibração para um momento importante, onde ele ia destacar 12 dos seus discípulos para dar uma missão. E eu lembrei naquele dia que discípulo é aquele aluno, é o aprendiz, é aquele que tem um mestre, um rabi, e ele procura seguir aquele rabi. Então a gente que retorna à casa espírita ou à igreja com o intuito de aprender, somos discípulos. E o nosso rabi, o nosso mestre, é o nosso modelo, é Jesus, que a gente procura, que o aluno procura seguir. Diferentemente do apóstolo, porque o apóstolo é aquele que está disposto a dar a vida pela causa. Esses 12, só depois é que vão ser chamados de apóstolos, porque de fato deram a vida pela causa.
Discípulos somos todos nós, diferente das turbas, das multidões, que só se encantam. Não, o discípulo quer aprender. Então eu disse também naquela época que tudo que a gente falou, ia falar naquela palestra, se aplicava a nós todos, porque todos nós somos discípulos de Jesus. E hoje é a mesma coisa. Então nessa passagem do capítulo 10, do versículo 1 ao 16, Jesus vai fazer algumas recomendações a eles. Eu vou recordar algumas de memória, sem preocupação de esgotar o assunto. Ele diz, por exemplo, que nessa pregação, na disseminação do Evangelho, da mensagem, da Boa Nova, que eles não levassem nem ouro nem prata. Então Jesus está dizendo, não precisa falar do Evangelho. E a gente vê hoje para fazer a caridade também, não há ninguém que não possa, não tão pobre que não possa fazer a caridade, nem tão rico que não precise dela, pelo menos a caridade espiritual. Não precisa de dinheiro. E a doutrina espírita mostra uma vibração, uma prece, né? Um dia de serviço, não precisa ter dinheiro para fazer isso. Então, levar dinheiro, você poderia atrair adeptos por causa do seu dinheiro, interessados no seu dinheiro. Então não precisa, tá? Diz para não levar alforje, que era a mochila da época, ou seja, não espere recompensa, não leve sacola para receber nada, né? Não precisa disso. Que eles não usassem sandália, porque a sandália era usada para ir para longe, como soldados romanos. O judeu usava percata. Então, cuide primeiro de você próprio, da sua família, ali, próximo. Depois você parte para longe. Não use duas túnicas, porque ter duas túnicas era ter de muito dinheiro, era ostentação. Então vá com simplicidade, não vá intimidando. Saudai primeiro. Saudar, então você leva logo um respeito a quem você está chegando na casa de alguém, você faz uma saudação, né? O judeu, ele costuma saudar desejando paz, shalom, porque você já quebra o protocolo, já fica mais receptivo, principalmente se você cumprimenta com alegria, não é? Procure ficar, se associar, se você for bem recebido, se associe, mas um dia parta. Tudo é transitório aqui na terra. E se você não for bem recebido, ao sair você bate o pó dos pés. Pés no Evangelho simboliza sentimento. Então você não leve aquelas vibrações negativas, aquela rejeição. Deixe lá. Não perca sua paz, né? Não vá pela terra dos gentios, que eram politeístas, eram idólatras. Então Jesus conhecia muito bem os discípulos, seres humanos, encarnados. Vocês podem se contaminar, se perder e ficar lá adorando outros deuses, né? Não vá pela cidade do samaritano, porque o samaritano gostava muito de uma discussão estéril, sem fim, polêmica. Vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eram considerados judeus como ovelhas sem pastor, porque os religiosos da época falharam na missão de evangelizar. Mas eles já receberam a primeira revelação com Moisés e os profetas. Então o terreno já está mais favorável. Não perca tempo com o samaritano. Tudo vai ter seu tempo. Vai ter o tempo do gentil, vai ter o tempo do samaritano. Jesus não tem pressa. Mas se você vai passar um dia todo para evangelizar uma pessoa, não vai conseguir. As ovelhas perdidas da casa de Israel, em pouco tempo você já vai ver os frutos do seu trabalho. E esse tipo de recomendação. Mas ali também tem outro fator interessante. A gente vê na escolha que vai do versículo 2 ao 4, onde Jesus nomina os discípulos que vão ser apóstolos no futuro, que ele escolheu 12 homens simples. Qualquer um de nós pode ser discípulo de Jesus. Ele não procurou os 12 mais poderosos, os 12 mais ricos, os 12 mais religiosos, os 12 mais fortes, mais guerreiros, homens simples, pescadores. Então, quem não se enquadra nesse perfil? Quem não se enquadra? E Jesus não olha o passado, não interessa da pessoa. Ele vê o potencial e aí ele quer saber o que você quer ser a partir de agora. Ele não olhou o passado de Saulo, não olhou o passado de Maria de Magdala. Ele quer saber o que você quer ser a partir de agora. Então nossos equívocos passados não são empecilhos para sermos discípulos. Não é isso?
E também, outro fator importante, é que justamente porque ele conhecia o potencial do discípulo, ele manda curar enfermos, expulsar demônios, porque ele fez isso com magnetismo. Ele sabia que todos nós temos um magnetismo, ou um dom de cura, que é orgânico. Mediunidade é orgânica, já nascemos com ela, todo mundo tem, em graus diferentes, mas a gente pode desenvolver pelo estudo, pela disciplina, pela reforma íntima. A gente desenvolve e cura. Então Jesus, ele não estava dando uma missão impossível de ser realizada, porque senão ia causar frustração. Que mestre é esse que vai deixar os alunos frustrados por não terem conseguido? Então ele sabia que eles podiam fazer isso. Mas aí é que vem o mote da história interessante, porque no versículo 1 diz assim: ele convocou os 12 e deu-lhes autoridade para curar toda doença, enfermidade, cegos, leprosos, expulsar demônios. Mas se a mediunidade é orgânica, todos a temos, inclusive a de cura, o que é que Jesus está dando então? Ele não transferiu fluidos dele para os 12, ele não pôs as mãos. Isso pode ser feito no passo, numa renovação de energia. Então a gente ficou lá no nosso grupo de estudo quebrando a cabeça com esse deu autoridade. Deu autoridade. Retornamos na outra semana e não saía. Passamos adiante e ficava aquele negócio remoendo. Por que autoridade? Até que a gente sacou. Porque o que foi que Jesus deu a eles? Dinheiro. O que foi que Jesus deu? Ele deu uma mensagem. Ele deu o Evangelho. E o sinônimo de autoridade é poder. Então ele deu algo poderoso que eles podiam levar, e com esse poder eles podiam curar agora não mais as chagas do corpo biológico, e sim as chagas da alma ou do perispírito, nossas mazelas, nossos vícios, nossos defeitos. O Evangelho cura. O Evangelho cura nossa paralisia de falta de ação em prol do próximo, porque quem introspecta de fato o Evangelho não fica parado diante da dor do próximo. Então o Evangelho tem esse poder, tem o poder de estancar nossa perda de energia, dedicação total, plena, fissurada nas coisas materiais. A mulher hemorroísta teve estancada a sua perda de energia, botou o dedo na tomada, né? Tomou uma carga de fruto de Jesus. Agora não é mais cura física que ele está falando, nossa cegueira espiritual. E o Evangelho vai nos trazer esse sentido da vida, vai abrir os horizontes para o porquê, o para quê nós estamos aqui, vai nos mostrar a vida espiritual. A mão mirrada, representando aí nossa secura de sentimentos, e por aí vai. E por que expulsar demônios? Que era o termo usado na época. Jesus não acreditava que existia demônio, tá? É o termo que o judeu usava. Não se pode fazer muita luz de vez antes do tempo, porque senão cega, né? Jesus falou em inferno, né? Jesus falou em morte. Isso não existe. Então, nas reuniões mediúnicas, quem trabalha com reunião mediúnica e quem não trabalha mais lê, estuda, está aí o livro dos médios, está aí o livro do Céu e Inferno, só nas obras básicas e muitos outros livros. Quando se dá Evangelho à pessoa, entre aspas, vítima, a gente chama de obsedada, e o obsessor, que é aquele espírito que está cobrando uma conta, está com raiva, está atrapalhando a vida daquela pessoa. Mas tem obsessão entre pessoas, tem obsessão entre espíritos, e tem pessoas que obsediam os espíritos, tá? A tradicional, o espírito obsedando a pessoa. É uma vingança, muitas vezes, é uma cobrança, é um credor, e quer fazer justiça com as próprias mãos, quer maltratar. Quando se dá Evangelho aos dois, há casos de o obsessor passar a ser protetor do antigo obsedado. É o poder do Evangelho. Foi isso, foi essa autoridade que Jesus deu. Pois bem, feita essa introdução, aí agora eu separei nos Evangelhos todas as passagens, e obviamente nós vamos ver bem resumidamente só o principal,
que Jesus se refere aos discípulos, não mais às turbas, nem aos seus opositores, fariseus, aos discípulos. Aí, didaticamente, eu separei em 6 partes, né? A convocação, as advertências que ele faz, as condições que ele coloca e, por último, os benefícios de seguir a Jesus. São 6 tópicos, didaticamente. Começando pela convocação. Veja, os 12 eram espíritos superiores, no mundo escolhidos antecipadamente no mundo espiritual. Uma missão que eles receberam, incumbência de vir colaborar com a missão de Jesus. Vejam, para a gente ter uma ideia do que é essa coisinha aqui, olha, que ele chama de carne, problematicíssima. Sabe por quê? Pedro, espírito superior, 3 anos e meio com Jesus, puxa uma espada para ferir um soldado. João, o apóstolo amado, que era o núcleo mais próximo de Jesus, era Tiago, Pedro e João. A esses 3 Jesus deu ensinamentos mais profundos, aos outros 9 mais ou menos, as turbas superficialmente, né? João ali ligado a Jesus. Tem aquela passagem que eles estão atravessando a Samaria e ele mais outros, não lembro agora, os outros 2 discípulos vão na frente para arranjar a hospedaria para o grupo. Se antecipam, vão lá. E todos negam, porque o samaritano tem uma rixa com o judeu. Tem uma rixa, né? Aí, não, judeus aqui não queremos, não tem hospedagem. Isso era uma afronta muito grave, porque eles são de tradição beduínos, né? Viajantes pelo deserto. Então a solidariedade é a primeira coisa, porque se não tiver, morre. Se você não der um copo de água, é obrigação, tá? É obrigação, não é favor nenhum não, na cultura deles. E eles se negam a receber o corpo de Jesus. Aí João diz para Jesus: vou pedir aos céus que derrame fogo, destrui, pai, cabe, mate todo mundo. Aí Jesus então dá um ensinamento. Pense, João, pensando em recorrer aos céus para derrubar fogo e matar todo mundo. Complicado, né? O mergulho na carne é complicado. Mas eles tinham isso no psiquismo deles, essa missão. Tanto é que quando Jesus chama Levi, que era cobrador de imposto, que depois mudou o nome para Mateus, ele larga a banca dele, entrega a outro e imediatamente segue Jesus. Jesus ia nas margens do lago de Genezaré, ou Tiberíades, e estava Pedro e André, que são irmãos, pescando, que a gente chama hoje de tarrafa. E Jesus diz: vinde após mim e vos transformarei em pescadores de homens, ou de almas, depende da tradução. E eles imediatamente se levantam e seguem. Parece que tem um magnetismo naquele chamamento, naquele chamado, que conectava com eles a memória da missão, compromisso assumido, e imediatamente seguem. Pedro era empresário, ele tinha uma companhia de pesca, entregou a outro e seguiu Jesus. Mas o que Jesus está querendo dizer? Vinde após mim, não é após eu ser crucificado, porque o discípulo, o aluno, ele ia colado no mestre. No mestre. E até hoje tem esse protocolo, né? Quando tem autoridade, ele sempre vai na frente. Segurança se vira para ir de lado, para lá, mas ninguém passa na frente da autoridade. Nem a primeira dama, quando é um homem levar a primeira dama, ela tem um protocolo. No máximo, dependendo da situação, ela está do lado, mas nunca na frente, tá? Então, vinde após mim no meu encalço para aprender comigo, que eu ensino fazendo. Então não eram homens para formar uma multidão qualquer, discípulos para se sintonizarem com Jesus, ou seja, sintonizar-se com amor, fraternidade, compaixão, tolerância, misericórdia, essa harmonia com Jesus, no encalço dele, ali na poeira da sandália dele, tá? Transformar em pescadores de homens, né? Vindo após mim, e agora eles vão deixar de pescar peixe para regimentar novos discípulos para acompanhar Jesus. E outros 2 discípulos, porque só faz referência a esses 5, tá? Os outros não sabem como foi que Jesus chamou. São 2, tem o nome de um e tem o nome do outro, que eram seguidores de João Batista,
que veio preparar o caminho para Jesus, que era primo dele. E quando João Batista, que depois daquela passagem, que é uma parábola, que Jesus foi para o deserto, depois de batizado, do batismo, foi para o deserto com João Batista, teve aquelas tentações, né? Aquilo é uma parábola, viu? Jesus não foi tentado, não. Pois bem, quem diz é o próprio João Evangelista, tá? Está no livro A Gênese, de Kardec. Ele que revela no item 52, que aquilo é uma parábola, porque é estranho, né? O espírito da magnitude de Jesus, o governador espiritual do planeta, ficar assim na mão de um coitadinho, né? Por mais inteligente que fosse, um espírito mau, provisoriamente mau. Se você me adorar, eu dou todos os reinos do mundo. Jesus não quer saber do reino do mundo nenhum. O reino de Jesus é dos céus, né? Vamos lá. Então, depois dessa passagem, eles se separam. Aí João Batista vai ser preso e vai ser degolado lá por Herodes. Então, 2 discípulos deles, de João, deixam-o, não houve rompimento, porque já tinha ouvido João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que salva o pecado do mundo. Aí eles vão seguir a Jesus. Aí quando chegam até Jesus, Jesus pergunta: que buscais? E aí, como eu disse, que tudo que a gente disse hoje se aplica a gente, é uma pergunta que a gente tem que se autofazer. O que é que a gente busca quando procura Jesus? Um símbolo religioso? Solução para todos os nossos problemas materiais, né? Servir ou ser servido? O que é que a gente busca? Um modelo? Será que a gente está procurando em Jesus um modelo? Porque modelo é para ser copiado. O que buscais? Passando para o segundo tópico, que é as advertências, os requisitos. A gente vê algumas passagens que Jesus coloca alguns requisitos para seguirem a Ele. Diz a passagem assim, eu vou ler só porque é curtinha, é em Mateus 16. Jesus disse aos seus discípulos, depois eu comento, tá? Vou ler toda. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, ou renuncie a si mesmo, depende da tradução, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O após mim, eu já falei, negue a si mesmo. Abra mão dos seus interesses mesquinhos, pessoais, materiais. Desprendimento, não dá para conciliar interesse material com interesse de espiritualização, são antagônicos. Entendeu? João Batista negou-se, porque ele disse: é preciso que eu diminua para que ele cresça. E Paulo: não sou eu mais que vivo, é Jesus que vive em mim. E o próprio Jesus, ele negou assim pela causa, ele deixou Nazaré, a casa dos pais, pé na estrada, deserto, rejeição num lugar, violência em outro, pela causa, que foi Deus que deu a ele a causa, a missão. Então, negue, abramos mão de nossos interesses pessoais e tome sua cruz. Todos nós temos uma cruz. Ou seja, venha com as dificuldades que você tem, porque cruz era símbolo de sofrimento. O romano só mandava para a cruz os piores indivíduos, os piores criminosos. Então ir para a cruz era uma humilhação, era sinônimo de sofrimento. Então, não vamos esperar tempo bom não, porque aqui na Terra ninguém vai ter tempo bom. Não é um planeta de tempo bom, não é um planeta feliz, é um planeta de prova e expiação. Se a gente for esperar tempo bom, não vai nunca. Então já começa pelo nosso corpo biológico, que é uma cruz pesada. A minha, eu tenho um pouco, são 77 quilos, né? É pesadinha, mais para a barriga. Nossas dificuldades, o corpo cansa, o corpo adoece, nos dá uma série de limitações de movimento, de deslocamento. Não temos dinheiro para deslocamento, é outra cruz. Temos dificuldades, oposição de pessoas, às vezes da família, que atrapalham o nosso trabalho. Falta dinheiro para a gente, ter nossa missão, a nossa ação. Então, sempre vamos ter essa cruz.
Não tem que esperar por nada. Pega sua cruz dentro que tá e vai. Porque a cruz é sua, primeiro. As dificuldades todos nós temos. E as minhas são minhas. Eu não posso terceirizar para Alberto. Não, Alberto tem nada a ver. Se ele quiser, ele ajuda. Mas as minhas dificuldades são minhas. Foi eu que construí. Então pegue sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem a perder por minha causa, ganhará. O salvar a vida é o sentido de... Até hoje a gente pode ver isso. É curtir, né? O jovem disse, vai para a balada. Se não tiver álcool e sexo, volta para casa, não foi boa noite. Nos anos 60, eu era criança, viu? Mas meus irmãos já eram jovens e curtiam o movimento hippie. E o jovem naquela década, muitas vezes largava a empresa do pai, não queria nada, botava uma calça jeans, uma blusa colorida, uma tiara na cabeça, deixava o cabelo crescer e caía no mundo. Paz e amor, né? Sexo, droga e rock and roll. Depois completou, né? Aí se escravizava. Que salva, curtir a vida é o prazer, é curtir. Está se escravizando, está perdendo a vida. Porque gera karma, no caso os vícios, as drogas, a prostituição, o prejudicar alguém, seja lá de que forma for, gera um karma. E karma é perda de liberdade. Karma chama-se algema, grilhão. Adquirir um karma. Na próxima encarnação pode ser um corpo físico defeituoso, pode ser uma falta de dinheiro, pode ser. Dificuldade, karma. Então a gente ganhou a vida, curtiu, espiritualmente se escravizou, perdeu a vida. Então quem quiser se espiritualizar em nome de Jesus, ganhará a vida, tá bom? Pois bem, e continuando, a cruz eu falei, seguir eu falei, e aqui ele diz, mais na frente, está em Lucas, enquanto eles estavam no caminho, alguém lhe disse, eu te seguirei aonde fores. Disse-lhe Jesus, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois eu continuo. Jesus não ilude ninguém. Ele está deixando bem claro que a pregação vai ter dificuldades. Não vai passeio turístico. Falar de amor aqui na terra ainda é muito difícil, tá? Então veja, está dizendo que nem ele tem onde reclinar a cabeça. Em outra passagem ele vai dizer que os trabalhadores são poucos, a seara é grande. Então ele é muito transparente e sincero com os discípulos. Não ilude ninguém. Tudo que a gente está falando hoje aqui é muito difícil, ou não? É muito difícil, não é? Seguir Jesus é difícil. Aí continua. Disse a outro, segue-me. Ele, porém, disse, permite-me primeiro enterrar meu pai. Aí diz Jesus, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E aí o opositor fariseu gosta dessas passagens. O seu mestre, o seu modelo, está deixando, quer que os corpos fiquem em putrefação na via pública, gerando doença. Jesus é um espírito puro, intelectualmente altamente desenvolvido, porque o desenvolvimento se dá intelectual e moral, né? Ele tinha os dois em alto grau. Será que ele não sabia que aqueles corpos não deviam ficar ali? Será que ele está propondo ao jovem ser impiedoso, não ter consideração nenhuma com os pais? Acontece que Jesus, ele viu o perispírito das pessoas, até nas curas, por isso que ele não curou a todos. Quando tinha mérito, estava na hora de curar. O paralítico de Betesda passou 38 anos, paralítico daquela forma, num colchonete, digamos assim, numa maca. Ele curou porque não era 39 anos o karma do paralítico. Era 38 ele passava naquela situação. Então ele curou. Então ele não derrogou lei nenhuma divina. Jesus não derrogava a lei divina. Ele cumpria, né? Então ele leu o pensamento do jovem. Acontece que naquele tempo, o filho que não chorasse no velório do pai, não herdava. A herança ia para o Estado. Entendeu o interesse material dele? Deixa eu garantir primeiro a minha herança, depois eu vou seguir. Aí ele diz,
Você está interessado ainda no material? Ou é material ou espiritual, são antagônicos. Deixa os mortos enterrar o morto como? Tinha um filósofo no tempo de Jesus, judeu, o Fílon. Veja, ele já dizia que nascer é morrer, e morrer é ressuscitar, ou ressurgir, para a vida de espírito. Nascer é o passarinho entrando na gaiola, não é isso? E a gente dá uma festa quando nasce o filho, né? O espírito está sendo enjaulado. E o morrer se libertar, voltar para a parte espiritual, que é a verdadeira do Padre, e a gente chora. É tudo errado, né? Então, deixa os mortos, os encarnados que estão mortos, espiritualmente mortos, enterrar os mortos biológicos. É isso que ele está dizendo, tá? E na mesma passagem, outro lhe disse: eu te seguirei, mas permite-me primeiro colocar a parte da notícia, né? Os que estão em minha casa, disse-lhe Jesus. Ninguém põe a mão no arado e olha para as coisas de trás, é apto ao reino de Deus. Se você vai arar uma terra olhando para trás, olha, não é caminho da roça, né? Então, se você quer tratar do reino de Deus, quer tratar da sua espiritualização, não olhe para trás. Mas a família, sim, o que é a família? Qual a garantia que nós temos que são laços espirituais? Evangelho segundo o Espiritismo. Existe a verdadeira família que é de laços espirituais. Essas não necessariamente são as de laços sanguíneos. Pode ser, você pode ter um irmão, um pai, uma mãe que tem uma ligação espiritual, são irmãos em espírito, tem afinidades, mesmo propósitos. Tem irmãos que não. Tem amigos que têm mais afinidade com você do que seu irmão e vice-versa. Então o laço consanguíneo não é tudo. E outra coisa, ele é provisório, ele vai acabar no túmulo, tá? Não. O que continua é o lado espiritual. Então, se você está ainda pegado às coisas da matéria, não está ainda em condições de me seguir, certo? Bom, e para finalizar essa parte, ele diz, lá em Lucas: se alguém vem a mim e não odeia o próprio pai, agora pegou pesado, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e ainda a sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Eita, e agora? Aí o fariseu fez: e agora? Vou botar no trombone, vou botar na internet. Ele disse para odiar o pai, a mãe e todo mundo. Palavras mudam de sentido. Isso todo quem é da professora, né? Quem é da área, ele sabe muito bem disso. O significado da palavra tem em um tempo, muitas vezes ela não preserva. No tempo de Jesus, a palavra odiar, a gente vai ver algumas situações que tem o mesmo sentido que tem hoje. E na maioria das vezes tem o sentido de gostar menos. Então, se você gosta mais das suas relações biológicas, familiares, terrenas, tá? Não está digno ainda de pregar o reino dos céus. Você gosta mais da vida mundana, a vida material, do que a vida espiritual? Ela é mais importante do que a sua vida espiritual? Então você não está ainda preparado para levar a boa nova, para pregar o reino dos céus, certo? Terceiro tópico, a missão que ele vai dar. Diz assim Mateus: vós sois o sal da terra. Veja que na outra palestra é a missão que ele dá para os 12, tá? Aqui é para discípulos da maneira geral. Vós sois o sal da terra. Eu vou por etapa. Veja a metáfora, né? Não dá para ler o pé da letra. Já viu está dizendo que a pessoa é sal? É só ingênuo que lê o pé da letra. O sal, ele serve para duas coisas: para preservar, naquele tempo, muitíssimo importante que não tinha geladeira, e para dar sabor. Então vocês têm a mensagem que vai dar sentido à vida, vai dar sabor, fundamental. Levem essa mensagem, entendeu? Porque a comida sem sal, insossa, é o ritual externo, é o fingimento, é o faz de conta, é a hipocrisia. Não tem, sem sentido, ritual sem sentido. Fazer isso sem sentido, né? Não vou citar alguns aqui não, para não associar a outras religiões, mas é isso.
Então ele diz que esse sal insosso não serve para nada. Ele diz mais adiante. E nessa mesma passagem, ele diz: vós sois a luz do mundo. Vocês têm na mão uma coisa que dissipa trevas. A mensagem, primeiramente as suas, nossos tabus, né? Morte, vida depois da morte. Quem sou eu? Para que estou aqui? Nossos medos. Deus existe. A mensagem de Jesus dissipa completamente essas trevas. Então leve também para outros. Vai dissipar as trevas nos outros. E quem trabalha em mesa mediúnica sabe, né? Como os espíritos chegam alegando: eu estou no escuro, estou nas trevas. Não é fisicamente não, que ele não tem olho, tá? É da ignorância. Aliás, até qualquer professora que ensina a criança a ler já está dissipando trevas, né? Ou adulto, né? Alfabetizar. Então ele está dizendo que essa mensagem tem o poder de dissipar trevas. A luz leve. E principalmente quando ela está afinizada com a luz do mundo, que é ele que diz outra passagem: eu sou a luz do mundo, sou o dissipador de trevas da humanidade da terra. E ele diz nessa passagem ainda: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então não é para glorificar nossas boas obras, porque a mão direita faz sem que a esquerda veja. Ele recomendou em outra passagem. É para glorificar a Deus, para que vejam o nosso exemplo, as nossas boas obras e dê graças a Deus. Ou não? Não é isso que a gente faz? Quando a gente vê uma pessoa, a gente está no trânsito, alguém caiu, não sei o que, aí chega alguém, corre lá para dar socorro, graças a Deus apareceu uma alma piedosa. Graças a Deus, não é a ele não. A gente não tem que dar graças à pessoa, não, porque tudo é Deus. Então, por essa pessoa ser uma pessoa cristianizada, ou uma pessoa que tem fé em Deus, uma pessoa boa, ou que é um ateu, mas que é boa, a gente dá graças a Deus por essa pessoa ter essa sensibilidade e agir nessa forma, ajudando outra pessoa, e por aí vai vários exemplos, certo? Mas para dar glória é a Deus, não a nós próprios. E ele faz algumas advertências, é o top 4, são 6, tá? Ele diz em Lucas: pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Final dos tempos, que é o que nós estamos passando agora, final de uma etapa. Eu já falei isso aqui, né? Na outra palestra sobre transição planetária. Então, se a gente se envergonhar de Jesus, ele vai se envergonhar da gente no final dos tempos do ciclo. E quando é que a gente se envergonha de Jesus? Quando a gente não quer falar sobre Jesus, sobre ele. Quando a gente não se assume, quando inclusive os espíritas. Eu tinha uma palestra, quantos são os espíritas? A gente viu que de 2000 a 2010, segundo o IBGE, os espíritas são os que mais aumentaram no Brasil, chegaram a 2,2% da população, na época 2.400.000, naquela época, 2012, quando saiu o censo, mas na época também Divaldo Franco dizia que na verdade eram cerca de 8 milhões. E por que essa diferença? Porque o espírito não se assume. O cidadão está na casa espírita, frequentando habitualmente, já acredita pelo menos 5 dos 13 princípios básicos da doutrina, mas quando o IBGE pergunta qual a sua religião, como aqui não teve batismo, ele diz aquela original dele. Dá uma distorção no senso. E porque a gente não se assume? Teve um tempo no Brasil que era caso de polícia ser espírita, era perseguido. Melhorou muito. Depois com o Chico Xavier, então. E ultimamente, com as novelas e filmes de temática espírita, ser espírita é chique. As pessoas nos perguntam. Constantemente eu fico impressionado. Pessoas que vêm fazer pergunta onde você menos espera. E que antes tem medo de perguntar. Eu estou no enterro. Pronto. Jane, de minha irmã, muito católica, mas já estava lendo muita coisa, gostava. Outro problema aí. Tem muito espírita em casa, viu? Assistindo live, concorda com o espiritismo, é simpatizante, mas não quer frequentar a casa espírita. Essa irmã minha lia muito, ela me pedia muita coisa. Ela, quando desencarnou, há 2 anos, ela já tinha uns 4 ou 5 livros espíritos, fora os apóstolos, e conversava comigo. E eu tinha uma outra também, que foi na casa espírita várias vezes, depois não deu prosseguimento. Mas aí é outro caso, é a família, muito materialista, sabe?
muito materialista. Então, acontece muito. A pessoa vem, no caso agora dessas duas, tá? Assiste, depois deixa, misteriosamente, não entende por quê. Sabe o que é? Uma história, Eu traí minha mulher, é karma, na próxima eu vou resgatar, vou ter que compensá-la, vou resgatar essa dívida, eu quero saber disso nada, faz de conta que eu nem ouvi, vou continuar aqui na minha vidinha, e por aí vai, com bebida, com não sei o que. Quando a pessoa vê que vai lhe chamar no eixo, Espiritismo não impõe nada, nem obriga nada a ninguém, mas propõe e mostra. A pessoa não quer, entendeu? Fica fora, ou até em outra religião, meio superficial e pronto. É isso que acontece. Então muita gente assiste live em casa, tem uma cultura muito boa sobre o Espiritismo, mas não se assume. Então a gente pode, aí a pessoa, achei o enterro de minha irmã, muito evangélica na minha família, muito. Aí uma pergunta, uma diz assim, agora, aí dá uma colocação assim, que eu digo, é espírita. Aí eu alimento, aí vem com tanta coisa, tanta informação espírita, mas não se assume. E outros, no meu trabalho, eu trabalhava no órgão com 30 e poucos funcionários, aí sabiam que era espírita. Quando eu ia no banheiro, quando estava lavando as mãos, Silvão, minha mãe morreu, rapaz, e aí o que é que diz a doutrina sobre isso, não sei o quê. E assim sempre a coisa, assuma, por que não? Está entendendo? É isso que ele está dizendo, está se envergonhando. Aí é complicado. Depois, Jesus, me acuda. Jesus também vai se envergonhar. Entendeu? É nesse sentido que ele está falando. Ele diz em outra passagem, os trabalhadores são poucos, eu já antecipei, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, um retrato do capítulo 20 do Evangelho de Mateus, a parábola dos trabalhadores da última hora. E os Espíritos informam que são os Espíritos dos trabalhadores da última hora. Última hora é essa. Esse momento nós estamos passando transição planetária, última hora da Terra, hora, aspas, e planeta de provas e expiações, adentrando no mundo de regeneração, tá? E lá fala da missão dos espíritas. Veja, o espírito Henriette, um espírito muito evoluído, na mensagem que ele dá lá de uma página e meia, sobre os espíritas, que são os trabalhadores da última hora, em uma página e meia ele usa a expressão ide e pregai 9 vezes, e ide 7 vezes. Movimentos, não é para vir para todo mundo ser expositor espírita, não. Ide e pregai, converse, não tenha medo de conversar, oriente, dissipa as trevas da pessoa. Entendeu? Respeitando, porque naquela outra palestra ele diz que não leva o cajado, quer dizer, não vai impondo arma, vai conversar, vai dar uma proposta, respeita a individualidade, respeita a opinião, ouça também, ninguém é dono da verdade, não, então não vá armado para passar o evangelho, não use o cajado, não lembrei agora, entendeu? Então temos que tanta gente aí que a gente pode compartilhar e está precisando de ouvir. Agora sim, a gente tem, não é por isso que eu vou ouvir no Espírito uma vez, um enterro de pessoas católicas, querer fazer pregação lá. Chegar para a viúva e dizer, minha irmã, a morte não existe. Peraí, não é hora, respeite a dor do próximo, não é hora de doutrinação, é hora de você ser solidarizado. Estou aqui, conta comigo, entendeu? Depois, se houver espaço, a pessoa estiver receptiva, você trate dos princípios da doutrina espírita, está entendendo? Sem fanatismo. Quinto e último, aliás, tem um último, recompensas. Aí está em João. Vós sois meus amigos e fazeis o que vos ordeno. Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Vos tenho chamado de amigos, e por aí vai. Tínhamos escravos, não tinham direito a nada, normalmente escravos de guerra, e tinham servos que eram remunerados. Inclusive o judeu não escravizava judeu, ele contratava como servo, e no ano do jubileu, o 7º ano, ele libertava. O servo às vezes era instruído, era contratado para educar os filhos, mas o servo não sabe o que o Senhor sabe, entendeu? Só o filho que participava da conversa com o pai. E Jesus está dizendo que ele não trata mais por servo, sim por amigo. Ou seja, Jesus é aquele amigo solidário que está ali, e de fato está. E Jesus está conosco até hoje. É aquele que bota o braço no ombro para toda a obra. Entendeu?
palpa toda a obra. E ele ainda está conosco, Jesus não nos abandonou, Jesus é o governador espiritual do planeta. E ele diz, mas antes eu vos escolhi. Então todo discípulo não é à toa. Jesus sabe quem ele convoca, quem está apto a participar da divulgação do Evangelho, tá? E outra passagem, ele diz, estarei convosco até os dias, todos os dias até o fim dos tempos. E de fato ele está. Ele diz, quem me segue não anda em treva, obviamente, né? Quem absorve essa mensagem de Jesus não anda em treva. Tudo isso são as vantagens de estar com Jesus. Ele diz também, se conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Não é fisicamente a aparência de Jesus que ele está falando, conhecer a mensagem dele, porque a mensagem que ele trouxe foi que Deus pediu para ele trazer. Então veja que vantagem maravilhosa, a gente conhecendo, introspectando a mensagem de Jesus, a gente está conhecendo os propósitos, a vontade de Deus, tá? Por último, tem uma passagem aqui que ele diz que é grande a vossa recompensa no céu. Então está tudo sendo observado. Está tudo sendo observado. Não vamos trabalhar em troco de recompensa, né? Esperando recompensa. Mas nada fica perdido, tá? Está tudo ficando registrado nos céus, né? Nos arquivos espirituais. Diz ainda, quem vos recebe, a mim recebe. Ok? E as conclusões. Então a gente vê que qualquer um de nós pode ser discípulo de Jesus. Não vamos esperar a perfeição, porque se fosse esperar a perfeição, as casas espíritas, as igrejas estariam vazias. Eu digo isso porque não sei se a direção aqui já passou pela experiência, já passando no nosso grupo. A gente convidou uma pessoa com a tarefa e ela dizer, quem sou eu? Eu, então, sou muito imperfeito ainda, não tenho condições. Então, se for depender dos perfeitos, não teremos aqui na Terra, porque aqui ninguém é perfeito. Aliás, perfeito só Deus, né? Mas o que a gente pode considerar como o topo da perfeição que a gente pode alcançar é de Jesus para lá. Então temos que trabalhar. Um maestro chega aqui e aí tem um violão desafinado, tem um violino quebrado, tem um tambor folgado, e ele faz uma sinfonia com o que tem. Então Jesus espera trabalhar com nós mesmos, com os defeitos que a gente tem. Não importa o que a gente quer ser a partir de agora. É outra coisa, muitas vezes trabalhando, é a tarefa que nos ajuda a evoluirmos, a nos afinizarmos mais com a mensagem de Jesus, trabalhando. Por exemplo, por que Kardec pega o título da mensagem de Paulo em espírito? Fora da caridade não há salvação, e coloca como bandeira do espiritismo. Por que ele não coloca fora do amor não há salvação? Tá? Porque amor é sentimento e caridade é ação. Tanto é que se diz que caridade é amor em ação. Então a gente vai praticando a caridade, praticando, às vezes de má vontade, interesse, mas vai, até desenvolver o amor e fazer com sensibilidade, se colocando no lugar do próximo. E quem ama está salvo no sentido de libertação. De novo, a palavra salvar, libertar. Uma mulher borroísta, tua fé te salvou, tua fé te libertou do seu karma de 12 anos. Ela não virou santa, não tem nada de salvar, se libertou. Então os espíritos puros, item 113 do livro dos Espíritos, não precisam mais reencarnar, estão libertos do jugo da matéria. Por isso que diz, fora da caridade não há salvação. Então a pessoa vai fazendo caridade por má vontade, mas no exercício um dia vai amar, graças à tarefa. Porque se ela não fosse, não vou para a campanha do quilo, porque eu não sou perfeita. Vai contar. Quando eu comecei a fazer palestra, eu era meio quentinho no trânsito, sabe? Não levava desaforo para casa, desafiava, ficava um palavrão. Mas eu comecei a fazer palestra, e agora? Jair, se eu fizer uma palestra aqui, chegando ali me verem gritando palavrão no trânsito, que coisa horrível, acabou de falar do Evangelho. Então eu tive que me policiar. Porque estou dando minha cara a tapa, não é? Aí parei de gritar palavrão, mas estou pensando ainda. O problema é esse, não consegui ainda ficar sem pensar na resposta, no palavrão. Então todos nós podemos sim, e não podemos adiar, ser
ser discípulos de Jesus. Que Ele nos abençoe a todos. Muito obrigado, nosso meu irmão. Que Deus abençoe. Que você continue tão disposto a estudar mais e mais para trazer aqui um pouquinho para a gente, né? Então, agora você vai fazer a prece final. E depois da prece final, o nosso irmão Silvão vai fazer. Quem precisar e quiser tomar o passe, é criado de direito. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe. A gente vê pela doutrina espírita que a prece coletiva, ela surte mais efeito. A individual é muito boa, mas se a gente orar em harmonia, se somando nos nossos pensamentos, daí a importância da gente manter agora o mais homogeneidade possível no pensamento. Vocês não vão repetir minhas palavras, mas mentalmente vão repetindo e vibrando com essas palavras, né? Para a gente fazer esse encerramento. Voltando nossos pensamentos ao Pai Celestial, com nossos corações repletos de agradecimento, e dizer assim: Pai de infinita bondade, entendemos não ser um privilégio, porque o Senhor é justo, é Pai de todos, mas entendemos como misericórdia da Tua parte em nos permitir a vinda a esta casa nesta noite, em nos proporcionar esse banquete espiritual. Cabe-nos agora compartilhar com nossos irmãos que não tiveram oportunidade de aqui estar. Cabe-nos agora vibrar positivamente, pensando em nossos irmãos que estão em dificuldade, nas guerras, nos hospitais, nas sarjetas, nos lares em desarmonia, em tanto lugar onde haja dor e sofrimento, mentalizando esses lugares e certos de que os trabalhadores da seara de Jesus estão aqui e que eles podem compartilhar esses fluidos à distância, levando esperança, levando fé, acalentando, levando bálsamo tranquilizador, revitalizante a todos estes irmãos. Que o Senhor nos dê outras oportunidades, porque sabemos o quanto somos carentes, o quanto somos necessitados e o quanto temos ainda que progredir. Obrigado, Senhor, que assim seja.